Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Na medida que você achar o texto, coloque de pé. 6. 2 Samuel 6. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós vamos ler o capítulo inteiro. Então eu peço para que vocês prestem bastante atenção nesse texto. É uma história que nós já ouvimos, mas eu creio que hoje Deus tem algo novo para liberar sobre as nossas vidas. Vamos ler o texto. Diz assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá ou Baalim, dependendo da versão que você está lendo, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aió andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram a Eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Versículo 9. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Versículo 18. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita.
Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Primeiro Davi abençoou o povo de Israel, abençoou os homens, abençoou as mulheres. Então Davi volta para abençoar a sua família, porque a arca, a presença de Deus estava ali com ele. Amém? Então vamos continuar lendo o texto. Versículo 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai e de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrei. E me rebaixarei, versículo 22, ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Quero fazer duas observações nesse texto. A primeira observação que eu faço está no versículo 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Essa é a primeira observação que eu quero fazer. Então Davi vem trazendo a arca, vem trazendo a presença de Deus, e ele dançava e celebrava com todas as suas forças. Davi não era fortalecido pela presença. Davi celebrava a presença com todas as suas forças. E aqui está um equívoco que nós temos. Nós esperamos ser fortalecidos pela presença, mas não nos doamos diante da presença com todas as nossas forças. Essa é a primeira observação. A segunda observação que eu faço é que Davi abençoou os homens, abençoou as mulheres, e quando ele volta para casa para abençoar a sua família, a sua esposa Mical o despreza pela maneira que ele se comportava diante da presença. Muitas pessoas da nossa família perdem bênçãos por não entender o agir de Deus nas nossas vidas, ou como nós nos comportamos diante da presença de Deus. Às vezes eu e você é essa pessoa, por não entender o que Deus faz no momento que Ele vem com a presença dEle. Então essas duas observações para a gente orar e pedir a Deus o favor dEle, para que nessa noite a gente possa sair daqui tocado pela palavra dele. Amém? Irmão, se o senhor puder tomar uma água para mim, por favor. Vamos orar? Deus, me ajude, Senhor, a ministrar a sua palavra ao seu povo. Esse é o compromisso que eu tenho. É o compromisso de me colocar à disposição. Essa é a sua palavra, esse é o seu povo, e eu estou à disposição, porque o Senhor não precisa de uma voz, mas o Senhor gosta de usar uma voz para transmitir aquilo que o Senhor tem para fazer, para falar, para comunicar ao seu povo. E eu me coloco nessa noite à disposição. Então, Deus, eu te peço, usa a minha vida. Eu não sou merecedor, eu não tenho mérito, mas eu tenho disposição, e com toda a minha força eu estou aqui para te servir. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a sua igreja não saia daqui da mesma forma como entrou, que eles sejam impactados pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus.
Amém e amém. Fiquem à vontade, amados. Aleluia. Deixa eu tomar um pouco de água. Amados, vocês sabem que toda sexta-feira nós falamos sobre o Espírito Santo. Sexta-feira é o RIS e sempre nós vamos falar e abordar sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque eu creio, é algo que eu tenho desde que eu me lembro, esse princípio de falar do Espírito Santo, de como ele é, do que ele tem feito nas nossas vidas. Enfim, semana passada ou retrasada, alguém me lembrou que a primeira palavra que eu ministrei na avivamento bíblico foi sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu me lembrei também que a primeira palavra que eu ministrei, a primeira frase que eu disse quando eu vim para essa igreja, ainda quando nós cultuávamos lá embaixo na praça, foi que se Deus não tivesse no negócio, eu não ia assumir essa responsabilidade sozinho. Quantos aqui se lembram disso? Porque a presença do Espírito Santo é a única coisa que nos faz fazermos a obra com excelência. É a única coisa, é até estranho chamar a presença de coisa, mas é que eu não encontro outra palavra agora. Mas a presença, a pessoa do Espírito Santo é o que nos motiva, é o que nos encoraja, é o que nos incentiva a viver e a estar aqui na frente nessa obra. É o que nos encoraja na caminhada cristã. Então, é inevitável, todo cristão precisa ter um relacionamento verdadeiro, um relacionamento genuíno com a pessoa, com a presença de Deus. Todo cristão, porque é a pessoa do Espírito Santo que nos leva a glorificar a Cristo. O Espírito Santo, ele não toma a glória para si. O Espírito Santo, irmã Lúcia, ele age em nós para que nós glorifiquemos a Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, glorificar a Cristo. E não existe caminhada cristã sem a pessoa do Espírito Santo. Bom, o título da mensagem de hoje é Cuidado com a presença. Cuidado com a presença. Cuidado de dois tipos. Primeiro tipo, cuidado de cuidar. Nós precisamos cuidar da presença. A Bíblia diz assim: não apaguem o Espírito Santo, não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele pode ser tocado, ferido, por nossas atitudes, por nossos comportamentos. Quem está entendendo? Você entendeu esse ferido? Então não entristeçam o Espírito Santo. Catherine Kuhlman disse que o Espírito Santo é tudo que ela tinha, e essa precisa ser a realidade nas nossas vidas. O Espírito Santo precisa ser tudo o que nós temos. Então, o primeiro cuidado é o de zelar, de cuidar. Então, cuidado com a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela é frágil. A presença do Espírito Santo é simbolizada, irmão Tião, na Bíblia, como uma pomba. E você não grita perto de uma pomba, porque se você gritar, ela voa. Você não assusta uma pomba. Você não faz movimentos bruscos perante a pomba, porque ela é muito frágil, é muito sensível. E assim é representado o Espírito Santo. Então, cuidado com a presença
presença. Cuidado com a presença do Espírito Santo. Cuidado com a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos ter zelo pela pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos, durante o dia, nos perguntarmos se as atitudes que nós estamos tendo, as palavras que nós estamos dizendo, os pensamentos que estamos tendo, estão agradando ou não a pessoa do Espírito Santo. Então, o primeiro cuidado é o cuidado de zelar. O segundo cuidado é o cuidado de temer. Quem está entendendo? Porque além de zelar pela presença, nós precisamos temer a presença. Nós lemos o texto e Uzá foi fulminado porque ele foi irreverente. O texto faz questão de declarar e de dizer que Uzá foi irreverente. Abra aí a sua Bíblia em 2 Samuel 6, 7. Deixa a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos ler bastante ela e nós vamos entender o que Deus tem para fazer nas nossas vidas nessa noite. Diz assim o texto. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Irreverência. Eu não sei o que diz na sua versão, mas na minha versão diz irreverência. Por sua falta de temor, por sua falta de respeito. Então, olha aqui para mim agora. Precisamos ter o cuidado de zelar e o cuidado de temer, ser reverente à presença do Espírito Santo. Por isso o título é Cuidado com a Presença. Você precisa sair essa noite aqui da igreja com essas duas observações, com esses dois pontos na sua mente. Eu preciso ter cuidado de zelar e cuidado de temer. Então, eu respeito e cuido da pessoa do Espírito Santo, mas eu entendo que a pessoa do Espírito Santo não é a minha pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. Eu entendo que o Espírito, irmã Leni, não é o meu Espírito, é o Espírito de Deus. Amém? Então, beleza, vamos lá. Todo mundo sabe que a arca representa o próprio Deus. Amém? Todo mundo sabe que a arca representa a presença de Deus, o próprio Deus, a glória de Deus, o trono de Deus. É isso que a arca representa. Em Êxodo, abra sua Bíblia comigo, coloca aí o seu marca-texto em 2 Samuel 6 e abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo 25, que foi quando Deus pediu para Moisés construir a arca. Então, Gênesis, Êxodo. Diz assim, Êxodo 25, 8. 25, 8. Diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Olha para mim. Deus disse: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Do que Deus está falando? Da arca, do tabernáculo, da arca. Amém? Tanto é que você continua lendo o texto, Deus vai dar detalhes de como Ele queria que fosse feito esse santuário. Êxodo 25, 22. Vai lá no versículo 22. Diz assim: ali, olha aqui para mim antes.
Qual que é o contexto aqui? Deus está dando a ordem para construir a arca. E daí, chega nesse versículo aqui, o 22. Agora vamos ler. Acompanha comigo na sua Bíblia. Ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então a arca, ela representa a presença de Deus, o próprio Deus, o trono de Deus. Deus escolheu se revelar ao seu povo dessa forma. Creio que foi a maneira de Deus fazer o seu povo assimilar sobre a realidade da sua presença. Quem entendeu? Eu creio que a arca foi a maneira que Deus achou para fazer o povo assimilar, entender sobre a realidade da sua presença. Porque o povo de Israel, embora tivesse visto a grandeza de Deus no Egito, o relacionamento do povo de Israel para com Deus era muito assim, de Deus lá e a gente cá. Era muito assim, de Deus no céu e a gente aqui na terra. De Deus sentado no trono, nos livrando da perseguição, da tribulação, aqui na terra. Então, o relacionamento do povo de Israel era muito assim, do Deus transcendente. Então, Deus pede para construir a arca, porque Deus, ele não é apenas transcendente, ele não apenas está lá, amados, mas ele também está aqui. Então é isso que Deus queria revelar ao seu povo. Olha, vocês podem se relacionar comigo de uma outra forma. A teologia, ela tem um termo que fala revelação progressiva. O que é uma revelação progressiva? É uma revelação que vai acontecendo progressivamente, pouco a pouco, passo a passo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Moisés guiando o povo para sair do Egito. Isso é uma revelação progressiva do que Cristo faria por nós. Quem está entendendo? É Cristo que nos tira do Egito. O que é o Egito? O Egito é o mundo. O que é o faraó? O faraó é o diabo. É uma revelação progressiva. Amém? Então a arca também é uma revelação progressiva. A arca é uma revelação progressiva do Deus que não é apenas transcendente, mas é imanente. Ele está entre nós, Ele está em nós. Deus imanente, Jesus entre nós. Deus imanente, Espírito Santo em nós. Quem entendeu? Dá uma glória aí de vez em quando, só para eu saber se está entendendo. Amém? Me ajuda aí, Levi. Então Deus revela a sua vontade ao seu povo através da arca. Olha, eu não quero me relacionar com vocês apenas vocês entendendo que eu estou acima, que eu estou sobre, e que eu sou aquele ser distante, e que lá do trono eu olho, eu observo e faço as coisas acontecerem. Não, eu também estou na sua dor, eu também estou no seu sofrimento, eu também ando por onde você anda, eu também vejo o que você vê. Esse é o Deus imanente, isso é Jesus Cristo, é aquele que sofreu as nossas dores, é aquele que passou por aquilo que nós passamos, é aquele que passou pelo luto com Lázaro, é aquele que foi abandonado pela família, é aquele que foi rejeitado pelos irmãos. Alguém já foi rejeitado aqui? Esse é o Deus imanente.
Espírito Santo é aquele que não está apenas entre nós, mas está em nós. Certa vez eu ouvi um pastor contando uma história, eu achei bem interessante. Ele queria trocar de carro, mas Deus falou que não era o momento de trocar de carro, e ele queria trocar de carro. Deus falou assim: não é o momento de trocar de carro. Então ele vai no shopping com a família, e lá no shopping tem aquela exposição de carros, e tinha o carro que ele queria. Ele falou assim: bom, já que eu não posso trocar, eu vou apenas sentar, entrar no carro, dar uma olhada, dar uma namorada no carro. E daí ele entrou no carro, e junto com ele entrou o filho dele. E o filho dele, quando entrou no carro, começou a cantar uma musiquinha de criança, e a musiquinha era assim: cuidado, olhinho com que vê, cuidado, olhinho com que vê, o nosso Criador está olhando para você, cuidado, olhinho com que vê. E ele entendeu que era Deus falando para ele. Então é assim que o Espírito Santo age em nós. Às vezes o Espírito Santo nos diz: cuidado, olhinho com que vê, cuidado, boquinho com que fala, cuidado, mãozinha com que toca. Esse é o Deus imanente em nós. Se você, ao cometer o pecado, você tem um auto-julgamento, um julgamento de moralidade, saiba que esse julgamento é o Espírito Santo falando: não vai por esse caminho. É Deus em você, é o imanente. Quem está entendendo? A arca de Deus é isso, é o Emanuel, Deus conosco. O povo de Deus precisa entender que a presença de Deus está mais perto do que imaginamos. Salmo 145, 18. Abra sua Bíblia no Salmo 145. Salmo 145, 18. Diz assim o Salmo: o Senhor está... Quem achou? O Senhor está perto. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Aonde Deus está? Perto. E o texto continua: o Senhor está perto de todos os que o invocam, mas, agora eu nunca vou esquecer o mas do Marcos, mas de todos os que invocam de coração, com sinceridade, com verdade, é desses que o Senhor está perto. Amém? Mateus 28, 20, a parte B diz assim: e eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Quem disse isso? Jesus. Então Deus está perto. Isso é uma promessa, Ele prometeu, e Ele não é homem e nem filho do homem para mentir. Em João 14,16, abra sua Bíblia comigo lá em João. Mateus, Marcos, Lucas, João 14,16. Quando você abre aí, eu vou tomar um golinho de água. João 14,16 diz assim:
e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Quem achou? Amém? Então vamos ler aí, ó. Acompanha comigo. Jesus disse, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ajuda eu, por favor. Para sempre. Vamos ler de novo. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia! Aleluia! É inquestionável que Deus é presente e se faz presente. A questão, Marcos, então, é como estamos lidando com a presença. Como você lida com a presença de Deus, meu irmão? Como eu, pastor, lida com a presença de Deus? Como a pastora lida com a presença de Deus? Você já se perguntou? Você já fez essa pergunta? Um cristão não pode, em hipótese alguma, ser negligente quanto à presença de Deus. Eu disse isso aqui, não tem como ser cristão e não se envolver com a presença, porque é o Espírito Santo que revela Cristo em nossas vidas. Uma vez que Deus se faz presente, quais são os cuidados que nós precisamos ter com a presença dEle? Então vamos lá, cuidado com a presença. Eu disse aqui 2 cuidados. Primeiro cuidado, zelar. Segundo cuidado, temer. Então eu zelo pela presença, mas eu entendo que a presença é de Deus. Então eu temo. Eu quero analisar essa história sobre a arca e tentar extrair delas algumas lições. Me ajuda aí. Volta lá no Samuca. Volta lá em 2 Samuel 6. Então a primeira lição: não fique longe da presença de Deus. Essa é a primeira lição que a gente tira dessa história, irmã Lili. Não fique longe da presença de Deus. Muitas pessoas caem no erro de tentarem fazer algo sem a presença de Deus. Sabe, tia, até o chamado de Deus para a nossa vida, sem a presença dele, não é nada. Até o chamado, até a obra, até o ministério, se não tivermos a presença dele, não é nada. Sansão tentou viver o seu propósito, o seu chamado, sem a presença de Deus, e só se deu mal. Quantos lembram aqui da história de Sansão? Davi entendia muito bem isso. Davi sabia que todas as suas conquistas e glória era porque Deus estava com ele. 1 Samuel 17:37. Não precisa abrir. Eu vou ler aqui. 1 Samuel 17:37 diz assim: quando Davi se apresentou para enfrentar o gigante, ele apresentou o currículo dele. E sabe o que estava no currículo de Davi? O que ele disse acerca de si mesmo? Ele disse assim, 1 Samuel 17:37: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Então Davi sabia que toda a glória que ele tinha vinha do Deus que ele servia.
Tinha algo que Davi valorizava mais que todas as coisas, e isso era a presença de Deus. Salmos 51:10, eu já li várias vezes esse salmo aqui, o Salmo de Davi, que é o salmo de quando ele cai, e daí ele se arrepende, e ele vai bater um papo com Deus. E o que me chama mais atenção nesse salmo é essa passagem aqui, Salmo 51:10, quando Davi disse: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Eu já orei, Marcos, várias vezes essa oração. Várias vezes já fiz essa oração. Já falei com Deus: Deus, se o Senhor quiser tirar o ministério, o Senhor pode tirar. Se o Senhor quiser tirar o título, o Senhor pode tirar. Mas só não tira a sua presença. Não me deixa sem a sua presença. Porque se eu ficar sem a sua presença, eu morro. Você já fez essa oração? Deus disse ao diabo: você toca tudo na vida de Jó, menos na vida dele. Por que será que Deus não permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó? Você pode tocar nos bens, você pode tocar na família, você pode tocar na saúde, você só não toca na vida dele, porque era na vida de Jó que Deus revelava a presença. Porque se Jó morresse, não teria como Jó declarar aquilo que ele declarou antes. Eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. O que é mais importante para você? Qual é o nível de importância que está a presença de Deus na sua vida? O que é mais importante na sua vida, Marcos? A presença de Deus ou o seu sonho? O que é mais importante na sua vida, irmã Marlene? Qual é a coisa que você mais ama? Isso que você mais ama está acima da presença de Deus? Eu acho fantástico, porque a gente é preconceituoso e a gente condena Davi, e a gente diz: Davi foi um adúltero, Davi foi um assassino, Davi fez o ibope lá e foi rebelde com Deus. Mas a gente dificilmente nós fizemos essa oração: Deus, o Senhor pode tirar tudo, só não tira a sua presença, não tira o teu Espírito. Leia o Salmo 51. Davi começa dizendo: eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu tenho culpa. Mas ele conclui dizendo: só não tira de mim o teu Espírito, porque não existe castigo pior do que ficar sem a presença de Deus. E eu já disse isso aqui várias vezes. Para mim, a passagem mais difícil de se ler na Bíblia é quando diz lá na história de Jesus, Sansão, quando ele revela o segredo, e daí os soldados vêm para prenderem ele, e daí ele se levanta como antes, e a Bíblia diz assim: mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele não sabia que o Senhor o tinha deixado, irmãos. Saul, você conhece a história de Saul? Deus rejeitou Saul porque Saul não valorizou a presença, a pessoa de Deus. E daí a Bíblia vai dizer, deixa eu tentar achar aqui, porque eu acho fantástico isso. Deixa eu tentar achar aqui.
Em 1 Samuel 15 você encontra Deus rejeitando Saul. O profeta vai e repreende Saul. Mas em 1 Samuel 16:14 é um texto que dói de pensar se isso acontecesse conosco. A Bíblia diz assim: o Espírito, presta atenção aqui, o Espírito, 1 Samuel 16:14 o endereço, diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então não foi apenas o reinado que ele perdeu, o reinado, estou falando do Reinaldo, meu senhor. O reinado foi de menos. Ai, Jesus amado, se o Senhor não me deixa em paz, Marlene. O reinado foi de menos, irmãos. O que Saul tinha de mais precioso era a presença de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E depois você lê o texto, você vai ver o que aconteceu com Saul. Quem está entendendo? Então é isso, amados. Não fique longe da presença de Deus. A presença de Deus nos ajuda a exercer com excelência o nosso ministério, o nosso trabalho. Independente de como você está, só a presença de Deus pode mudar a sua vida. Então, segundo ponto, segunda observação, segunda lição que a gente tira. A primeira lição: não fique longe da presença. A segunda lição: a presença precisa ser buscada. Leia comigo aí, 2 Samuel 6:2. Diz assim: ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, ou Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus. Jeremias 29:12 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A presença de Deus precisa ser desejada e não tolerada. Algumas pessoas não sentem a presença de Deus porque elas estão tolerando e não buscando. Então as pessoas vêm ao culto e elas toleram o mover, elas não desejam o mover. Ai, está demorando demais esse louvor. A busca pela presença vai além de ir à igreja. Buscar a presença requer esforço e dedicação, sair da zona de conforto. Davi teve que sair do seu palácio para ir atrás da arca. Davi teve que deixar o seu trono para ir atrás da arca. Pois só quem sai do trono para buscar a presença é que é levado pela presença ao verdadeiro trono. Só quem sai do trono para buscar a presença é que é levado pela presença ao verdadeiro trono. Existe um trono que só a presença de Deus pode nos levar, o trono de Deus. Todo trono que não tem a presença de Deus não é domínio, é escravidão. Marcos, todo trono que não tem a presença de Deus não é domínio, é escravidão. Pastor, mas eu não tenho trono. Será? Às vezes Deus nos coloca em lugares de destaque para abençoar outras pessoas, e ao longo do caminho nós vemos o quanto aquilo é rentável, o quanto lucro dá, e nós esquecemos da presença. Então estamos ali e ao invés de pensar no próximo, pensamos em nós mesmos, e o dinheiro nos escraviza. É a história do político. Todo político é bom antes de ser eleito.
Porque depois que senta no trono, esquece da presença. Então, eu vejo algumas pessoas falando assim: pastor, ora aí para que o meu negócio dê certo e para que quando chegar lá eu vou abençoar muito a igreja. A verdade é, se você não abençoar agora, você não vai abençoar quando chegar lá. Eu nem oro, porque a Bíblia diz, no último culto a pastora ilustrou sobre isso: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então nós precisamos deixar o nosso trono para buscar a presença, e a presença nos levará ao verdadeiro trono. Amém? Então, terceiro ponto, terceira lição. A primeira lição é: não fique longe da presença. A segunda lição é: a presença precisa ser buscada. E a terceira lição é: a presença precisa ser reverenciada. Estreitou. 2 Samuel 6,7 diz assim: a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Uzá morreu porque foi irreverente. Não seja irreverente. Estamos lidando com a presença de Deus. Entenda uma coisa: tocar na presença sempre terá consequências. Algumas pessoas tocam na presença de Deus de maneira negativa, com religiosidade. Então nós nos tornamos profissionais do culto. Caímos na mesmice, mais um culto, mais uma rotina, temos horário para começar, horário para terminar. Vivemos um pragmatismo religioso e limitamos o agir de Deus. Então nós não respeitamos mais o sagrado, subimos nesse púlpito de qualquer forma, servimos de qualquer forma. Sabe, irmã Marlene, os religiosos acham que ser reverente é tirar o boné para orar. Os religiosos acham que ser reverente é usar terno e gravata na Santa Ceia. Os religiosos acham que ser reverente é fechar os olhos, é cumprir os ritos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela estava falando sobre o terço das orações, e eu perguntei para ela: por que você faz tantas orações? Ela me disse: não, porque está no terço. Mas por que está no terço? Não, porque tem umas pedrinhas lá e é um número de quantidade e tudo mais. Eu perguntei: mas por que tem essas pedrinhas? Por que tem essas quantidades? E ela me disse: não sei, sempre foi assim, não acredito. E daí a pastora, que não alivia nem nada, já falou: onde está isso na Bíblia? Então nós achamos que ser reverente é cumprir ritos. Nós achamos que ser reverente é oferecer sacrifícios. Então eu vou daqui para a Aparecida, e lá na Aparecida eu vou subir aquelas escadas de joelho. Ah, pastor, isso é para os católicos, nós não fazemos isso não. E as campanhas que a gente faz? Será que a gente não está fazendo sacrifícios, uma barganha com Deus nessas campanhas? Deus, eu vou ir todos os dias na campanha para o Senhor salvar a vida de tal pessoa. Será que você não está barganhando? Não é essa obrigação de já vir todos os dias na igreja? Quem está entendendo? Então o religioso acha, irmão John, que ser reverente é rezar o Pai Nosso. E daí ele vai dormir, ele reza o Pai Nosso: Pai Nosso que está no céu. Ele acorda, reza o Pai Nosso. Ele vai almoçar e reza o Pai Nosso. Será que é isso, ser reverente? Não. Salmo 51:16 diz assim:
Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocausto, senão eu os traria. Se Deus se agradasse de tudo isso, Davi disse: eu faria isso. Mas Deus não se agrada disso. E ele diz o que Deus se agrada. Salmo 51:17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Isso é ser reverente. Então tem muita gente que tira o boné, mas o coração não está prostrado diante de Deus. Ser reverente é se inclinar, é se prostrar, é reconhecer que não somos iguais, que o outro é superior, digno de adoração, honra e culto. E aqui, irmãos, eu quero que você entenda algo. Por mais que Deus seja imanente, vocês aprenderam o que é imanente. Por mais que Deus seja imanente, Deus continua sendo Deus. Por mais que Deus seja Emanuel, Deus conosco, entre nós, em nós, Deus continua sendo Deus. Então cuidado como você se relaciona com Ele. Eu tenho ministrado aqui já há um bom tempo, e vocês sabem, e já virou de esparranhado. Não se acostume com o sagrado, não se acostume com o sagrado, não se acostume com a presença. Respeita, valoriza. Porque o que é o religioso? O religioso é o cristão que se acostumou. Quem está entendendo? Quarto e último para a gente encerrar, diz assim, versículo 9, 2 Samuel 6:9. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? E a quarta lição é: reflita sobre a sua relação com a presença. Davi conversou consigo mesmo e ele se perguntou: como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Eu imagino Davi pensando: como eu vou conseguir levar a arca se não posso tocá-la? E se eu também for fulminado? A que preço terei a presença? O que eu estou disposto a enfrentar para ter a presença de Deus comigo? Eu imagino Davi refletindo, tendo aquela reflexão, aquela autoanálise. Eu imagino Davi se perguntando: será que Deus também se agrada de mim? Porque Davi viu que na casa de Obed-edom a arca foi bênção, mas para usar a arca foi maldição. Você consegue conceber essa ideia? Para uns a presença é bênção, e você sabe a história. A arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses e ele foi extremamente abençoado. 3 meses só. Então por que a arca foi bênção para Obed-edom e para usar foi uma maldição? Então eu fico imaginando Davi com esses conflitos e fazendo uma autoanálise. A Bíblia diz que Davi teve medo do Senhor. Aquele acontecimento fez Davi refletir sobre o seu posicionamento em conduzir a arca. E a pergunta que eu te faço é: quais são os nossos deveres e obrigações para com a presença? Porque, irmãos, olha aqui para mim. Você recebeu a presença de Deus de graça. Você que foi batizado, o Espírito Santo está dentro de você. Mas não ache que você não tem deveres e obrigações para com a pessoa do Espírito Santo. No dia do juízo, entre tantas coisas que Deus vai perguntar, uma delas é: por que você não fez mais com a presença, com a minha presença em você?
Por que você viveu 70, 80 anos e nunca utilizou a minha presença? Eu sempre estive lá. Por que você magoou tanto o meu espírito? Uma das coisas que Deus vai nos perguntar é da maneira como a gente se relacionou com o Espírito dele. Amados, chegará um dia que o Espírito Santo será tirado daqui da terra. Chegará um dia em que as pessoas que quiserem aceitar Jesus, crer em Jesus, terão que fazer sem a pessoa do Espírito Santo. Imagina que dificuldade é isso. O quão difícil será. Nós precisamos fazer uma autoanálise sobre como estamos lidando com a presença de Deus em nós. 1 Coríntios 11, 28, Paulo escrevendo aos Coríntios e dando orientações acerca da ceia, ele disse: examine-se, mais uma vez, autoanálise, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, olha a Deus se preocupando com o corpo, com a presença do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. E para encerrar, eu quero dizer para você que lidar com a presença de Deus sem uma autoanálise é um risco muito sério. Guarde isso, leve isso para a sua semana. Cuide da presença de Deus. Ou melhor, cuidado com a presença. Cuidado de zelar e cuidado de temer. Vocês estão aprendendo aqui já há mais de um mês sobre a presença, sobre a pessoa. E chegará um dia aqui na terra que tudo que vocês estão aprendendo será exigido um posicionamento. E o que eu estou fazendo aqui no papel de pastor é preparar vocês para esse dia. Então, valorize a presença de Deus. Valorize o Espírito Santo. Não machuque o Espírito Santo. Não machuque. Pastor, como eu machuco o Espírito Santo? Você sabe, o Espírito Santo vai te mostrar. Às vezes é uma falta de reverência, às vezes é fofoca, às vezes é um culto que você poderia dar o seu melhor e você não deu. Tudo isso é entristecer a pessoa do Espírito Santo. Cuide da pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo cuidará de você. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida.